E quero que vocês abram comigo no 3º capítulo de 1 Coríntios, começando com o versículo 18. Não se enganem a si mesmos. Se alguém entre vocês parecer sábio, segundo os padrões deste mundo, que se faça tolo, para que seja realmente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E novamente, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, eles são vãos. Alguns anos atrás, Anthony Newley cantou Que Tipo de Tolo Eu Sou, chegando ao topo das paradas. Eu consultei um dicionário para ver o que é um tolo, ou um dos meus associados fez isso por mim. E a Bíblia tem muito a dizer sobre os tolos e o que é um tolo. Provérbios 10:21 diz, os tolos morrem por falta de sabedoria. Provérbios 1:7 diz, os tolos desprezam a sabedoria. Quando P.T. Barnum veio para este país muitos anos atrás, ele disse, o povo americano quer ser enganado, e eu estou aqui para enganá-los. Ele disse, um tolo nasce a cada minuto. Agora, sinônimos que você pode encontrar para a palavra tolo são pessoa estúpida, cabeça dura, simplório, trouxa, bobão, bocó, ignorante, seja lá o que for, alguém que foi enganado por outros, um fantoche, um ingênuo. Agora, na Bíblia pode significar tudo isso, mas também tem um significado moral na Bíblia, e é uma palavra muito importante na Bíblia, e os versículos parecem quase paradóxicos. 1 Coríntios 3:18 diz, que se torne tolo, e Provérbios 1:7 diz, os tolos desprezam a sabedoria. E Deus está falando do ponto de vista divino. Em uma passagem, o tolo é uma pessoa despreocupada, irrefletida, desatenta, sem verdadeiro entendimento. Na outra passagem, a palavra tolo é usada do ponto de vista das pessoas que receberam Cristo, porque o mundo zomba deles e diz que eles são tolos e ridículos. Eles são tolos. Então há tolos insensatos e tolos sábios. Agora Jesus disse, quem chama seu irmão de tolo está em perigo do fogo do inferno. Você deve ter muito cuidado ao chamar outra pessoa de tolo. Eu não ousaria usar esse nome para você ou para qualquer outra pessoa. Nunca use a palavra tolo com raiva, diz a Bíblia, mas estou lhe dizendo o que Deus diz sobre isso em certas instâncias. Primeiro, ao tolo ateu é repetido 2 vezes no Salmo 53:1 e no Salmo 14:1. O tolo disse em seu coração, não há Deus, mas em hebraico, isso na verdade significa, não há Deus para mim. Em outras palavras, este tolo diz deliberadamente, não há Deus para mim. Ele não está dizendo que não há Deus, ele está dizendo que não há Deus para ele. Então, há o ateu prático. Veja, existem muitas pessoas que na verdade não são ateus, mas são ateus práticos no sentido de que vivem como um ateu. Você professa acreditar em Deus, mas você não vive como se acreditasse em Deus. Você vive como se Deus não existisse. Você também, de certa forma, é um ateu. E há centenas aqui hoje à noite assim. Você acredita em Deus com sua mente. Você pode ir à igreja, mas você vive como se Deus não existisse, no que te diz respeito. Então você é um ateu, de certa forma. E então, em segundo lugar, a Bíblia fala sobre o tolo zombador. O tolo zombador, os tolos fazem zombar do pecado. Provérbios 14:9. Aqui está Deus em toda a sua santidade, e a Bíblia nos diz que pecamos contra Ele. Nós quebramos suas leis e estamos sob a sentença de morte. Estamos sob a sentença de morte. Se um filme hoje à noite na televisão, em um dos programas de notícias, falando sobre quantos homens e mulheres estão no corredor da morte nos Estados Unidos agora, sob a sentença de morte. Todos nós aqui, hoje à noite, estamos sob a sentença de morte. O salário do pecado é a morte, e todos pecamos e quebramos as leis de Deus. Então, todos estamos sentenciados a morrer. Vamos morrer fisicamente. Os cemitérios estão cheios de pessoas que estão lá porque o pecado causou a morte. E então, o pecado também causa a morte espiritual. Sua alma está morta. Seu espírito está morto. Fisicamente você está vivo, mas sua alma que vive dentro do seu corpo está morta para com Deus. Então, você é uma pessoa morta viva, sob a sentença de morte.
E a única maneira de ter essa sentença revogada é vir a Cristo pelo arrependimento dos seus pecados e ter fé nele como seu Senhor e seu Salvador. Se você quer que essa sentença seja revogada, se você quer que seus pecados sejam apagados como se nunca tivessem existido, se você quer ser justificado aos olhos de Deus, pegue o telefone agora mesmo. Você que está assistindo pela televisão, pegue e ligue para o número que você vê na tela, e um conselheiro irá atender. E o conselheiro vai falar com você sobre como você pode conhecer a Cristo. Assim como muitas pessoas aqui hoje à noite, eu espero, creio e oro, encontrarão Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas há muitas pessoas que zombam do pecado. Elas zombam dos padrões de Deus sobre sexo, padrões de Deus sobre casamento, padrões de Deus sobre divórcio, ética, moralidade e justiça social. Fazemos zombaria disso, rimos disso. A Bíblia diz: tenha certeza que seus pecados o acharão. Nunca duvide disso. Seu pecado vai lhe achar, mesmo que ninguém na terra o descubra. Você pode nunca ser pego. Você pode nunca ter que pagar por isso aqui, pelo que você acha, mas seu pecado será um dia descoberto. Ninguém comete um pecado que não seja descoberto. Tudo o que você fez nas trevas, cada pensamento mau que já teve, será descoberto. Porque tudo está sendo gravado, esperando o dia do julgamento. Está sendo gravado em máquinas de gravação muito mais sofisticadas do que qualquer coisa que temos. Está sendo gravado. Até seus pensamentos e seus pecados serão descobertos e serão expostos a todo o universo. Serão descobertos? Serão. É só uma questão de tempo. A palavra serão é definitiva. Serão descobertos. Descobertos, talvez você tenha enganado a todos, sua esposa, sua família, sua igreja, seus amigos. Mas a Bíblia diz: seu pecado certamente o achará. Um detetive finalmente, depois de fugir por tanto tempo e se esconder por tanto tempo, a mão de Deus virá sobre seu ombro e dirá: eu o encontrei, você foi descoberto, agora sabemos. E então, em terceiro lugar, há o tolo caluniador, aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos, e aquele que difama o outro é um tolo. Espalhar uma história maldosa sobre outros, maldizer o caráter das pessoas, destruir suas reputações com fofocas maldosas. A fofoca é listada na Bíblia como um dos piores de todos os pecados. E ainda assim, com frequência isso acontece, mesmo em círculos que se dizem cristãos. É um pecado terrível aos olhos de Deus. E Deus diz: essa pessoa é um tolo. Você nem pensaria em matar uma pessoa com uma arma ou uma faca, mas muitas vezes assassinamos um caráter, ou tentamos derrubar alguém, ou nos vingar, ou por ciúmes, ao sussurrar insinuações. Alguém me disse, ou ele fez isso e aquilo. Cometemos assassinato por assassinato de caráter, pior do que matar um homem com uma pistola, ou uma faca, ou um porrete. Aquele que difama, diz a Escritura, é um tolo. E então, em quarto lugar, há o tolo cristão. Lembrem-se da estrada para Emaús, depois que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou novamente. E lembrem-se que ele estava aparecendo aos discípulos. Na verdade, houve 11 aparições diferentes após sua ressurreição, e esta é uma delas. E aqueles 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, fora de Jerusalém. Eles estavam tristes, desapontados, desiludidos, e eles estavam murmurando e lamentando entre si. E outro homem se juntou a eles, e eles não reconheceram quem ele era. E ele conversou com eles, disse: por que vocês estão tão abatidos? Eles disseram: nós pensávamos que ele fosse o Messias. Não ouviu falar de tudo o que aconteceu em Jerusalém durante a última semana sobre esse Jesus que fez coisas maravilhosas? Pensávamos que ele fosse o Messias, pensávamos que ele tinha vindo para salvar o mundo, mas ele não salvou, ele nos decepcionou, eles o mataram numa cruz, e agora já se passaram 3 dias, e ouvimos rumores de que ele poderia ter ressuscitado, mas nós não acreditamos. Então Jesus disse: ó tolos, vocês são tolos. Então ele começou a explicar a eles as Escrituras,
desde Moisés até os profetas, sobre quem ele realmente era. E então ele foi passar a noite com eles, e estava sentado para a refeição na casa deles em Emaús. E de repente, seus olhos se abriram e eles viram que era Jesus. Em outras palavras, o tolo cristão que tem a palavra de Deus em suas mãos, que lê seu testemunho e ainda assim duvida das promessas de Deus. Jesus disse: ó, vocês tolos, por não acreditarem nas Escrituras que ele ia ressuscitar dos mortos e que um dia ele voltará. E então, em quinto lugar, há o tolo cobiçoso. E a história é contada em Lucas, no capítulo 12. Jesus contou a história de um homem rico e seus celeiros. Você se lembra? Ele construiu seus celeiros e disse que ia se aposentar porque já havia ganho dinheiro suficiente. Provavelmente iria para o sul da Califórnia ou para a Flórida, ou viria aqui para Idaho, para este lugar lindo, e se aposentar. Ele tinha ganho dinheiro suficiente e ele disse: alma, repousa-te, come, bebe e te alegra. E naquela noite ele teve um ataque cardíaco, e quando estava morrendo, ouviu-se uma voz do céu que disse: tolo, nesta noite a tua alma te será exigida. E a Escritura diz, Jesus disse: assim é aquele que ajunta tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. Você vê, ele tentou encontrar felicidade no lugar errado, que é o dinheiro. Ele ignorou o poder da influência, pois ninguém vive para si mesmo. Ele devia ter uma família. Ele desprezou a morte. Não havia feito provisão para a eternidade. Fez provisão para sua aposentadoria. Quantos homens e mulheres eu conheço que planejaram a aposentadoria? Planejaram tudo, mas não se prepararam para morrer e morrem pouco tempo depois de se aposentarem. É incrível. Eu já pensei sobre isso. Algumas pessoas anunciam sua aposentadoria e você lê 2 ou 3 semanas depois que eles morreram de um ataque cardíaco. Eles achavam que teriam 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos em que poderiam simplesmente levar a vida com calma e aproveitar. Mas nem sempre é assim que as coisas acontecem. É melhor ter certeza de que você se preparou para encontrar Deus. Qualquer pessoa que estiver mais preocupada em conseguir algumas das riquezas deste mundo e deixar de lado a preparação para a eternidade é um tolo. Ou a pessoa que gasta seu tempo escalando socialmente ou buscando prazer mais do que coisas eternas é um tolo aos olhos de Deus. Se você não estiver preocupado com seu lar no céu, não estiver preocupado com as riquezas que nunca falham, não estiver preocupado em acumular tesouros, onde a traça e a ferrugem não corrompem, e onde os ladrões não quebram e não roubam, então você é um tolo. Se você perguntasse a esse homem, qual é seu nome? Bem, ele diria: meu nome é o homem rico, ou eu sou o homem próspero que você lê, ou eu sou um homem eminente, eu sou um grande homem no vizinho, ou eu sou um homem famoso, meu nome está no jornal o tempo todo. Então pergunte a Deus: Senhor, qual é o nome desse homem? E a resposta vem: tolo. Ele é um tolo, esse é o nome dele. O homem rico sabia cada nome, menos o certo. Ele tinha sido chamado pelo nome da família, pelo nome que lhe daram, suas classificações, seus títulos, sua riqueza, as lisonjas dos homens, mas aos olhos de Deus, o nome dele era tolo. É tudo o que sabemos sobre ele, que era apenas um rico tolo que acumulou tesouros na terra, mas não acumulou nada para o céu. E quantos de nós estamos na mesma categoria? Você pode não ser rico, no sentido em que esse homem é rico, mas todo mundo na América é rico, comparado a Bangladesh e a pessoas onde temos estado em muitos lugares do mundo, como na África ou como Victor estava falando, no Vietnã, onde ele foi um missionário por alguns anos. Muitos poucos de vocês se moveriam se eu dissesse: tolo, venha aqui, gostaria de te ver. Quantos de vocês se levantariam e viriam? Muitos poucos, talvez ninguém, mas a Bíblia diz como são trazidos à desolação num momento. Rapidamente tudo pode acabar. Sua casa dos sonhos desaba, problemas na família, a riqueza se foi. Aqui estava um homem, um multimilionário talvez, mas de pé a uma distância de sua própria cova, contando com tudo nesta vida. A felicidade, a alegria que esta vida pode lhe dar, e ele é chamado na Bíblia, por Jesus, de tolo. E então, em sétimo lugar, há outro tipo de tolo, ou em sexto lugar,
A pregação da cruz é loucura para eles que perecem. 1 Coríntios 1:18. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O que o mundo considera loucura, nós baseamos nossa salvação eterna. E quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vira as costas para os prazeres e as lustras sensuais e as coisas deste mundo, as pessoas pensam que você é um tolo. O mundo que não conhece Cristo me parece louco. Por que eles não podem ver? Por que não podem entender? Eu quero agarrar cada um que vejo na rua, e cada um que passamos, cada um no hotel, quero agarrá-los e dizer: olhe aqui, Cristo pode mudar sua vida. Eu vejo seus rostos vazios e ouço as risadas ocas, e eu os vejo bebendo, tentando beber seus caminhos para a felicidade, ou usando drogas e aquela olhar oco que eles têm. E eu digo: oh, se eu pudesse apenas sacudir eles. Mas veja, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não posso fazer o trabalho do Espírito Santo por ele. O Espírito Santo deve convencê-los do pecado. Ele também deve levantar este véu que está sobre suas mentes. E assim, a salvação é do Senhor, diz a Bíblia. Se alguém deseja sabedoria, deixe-o ocupar seu lugar na identificação com Jesus Cristo. O que o mundo chama de loucura, eu baseio minha salvação. A cruz de Cristo, não importa o que o mundo possa pensar dele ou de mim. Nós somos tolos por amor a Cristo, dispostos a que o mundo nos veja como se fôssemos loucos, dispostos a ser considerados como os maiores rejeitados da terra, porque nos voltamos para Cristo. Você é um dos tolos do diabo? Ou você está disposto a ser um tolo por amor a Cristo? A Bíblia diz em Provérbios 12, o caminho do tolo é certo aos seus olhos. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Qual caminho você está trilhando? O caminho estreito que leva à vida eterna ou o caminho largo que leva à destruição? Você tem que fazer uma escolha. A Escritura diz: escolha hoje a quem você servirá. Você vai continuar sendo um tolo aos olhos de Deus, ou vai se tornar outro tipo de tolo, o tolo de Cristo, que o mundo chamará de tolo e chamará de loucura, porque veja, quando você vem a Cristo, há um preço a pagar. E um dos preços que você paga é ser mal interpretado por alguns membros da sua família, algumas pessoas na comunidade, algumas pessoas onde você trabalha ou onde você estuda. E é isso que Jesus quis dizer quando disse: venha e tomes a sua cruz e me siga. Veja, a cruz que você carrega é a identificação com Cristo. Não é alguma enfermidade especial que você adquiriu ou algum problema que você tem. É identificar-se com Cristo e deixar as pessoas rirem de você e estar disposto a que elas rirem de você, se necessário, por seguir a Cristo. Essa é a sua cruz. E se você não estiver disposto a carregar essa cruz, você não pode ser seu seguidor, disse ele. Você está disposto a carregar essa cruz? Está disposto a entregar totalmente sua vida a Cristo? Alguns de nós estamos com um pé no céu e um pé no inferno, por assim dizer. Um pé no mundo, um pé no reino de Deus, e estamos andando em cima do muro. Deus não permite que você ande em cima do muro. Você não pode ser um mugwump. É isso que um mugwump é, um que anda em cima do muro. Cristo não permite isso. Ele não aceita neutralidade. Você não pode ser os dois. Você deve se comprometer totalmente com Ele. E você vai encontrar isso ao longo de toda a Bíblia. Você vai encontrar em todos os ensinamentos de Jesus. Uma grande multidão estava seguindo Jesus um dia. E ele se voltou e falou com eles sobre o fato de que ele ia morrer na cruz. E diz que muitos já não o seguiram mais. Por quê? Porque não conseguiram suportar falar sobre a cruz. Você quer Cristo no seu